Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores e também colaboradores desse programa que é o Saúde em Questão. Nós hoje estamos recebendo a doutora Ana Maria da Cruz, que é neonatologista, pediatra e coordenadora da unidade de neonatologia do Hospital Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, que é o nosso hospital de ensino, situado na Zona Norte de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. Então, seja bem-vinda. Boa tarde. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre um assunto que é o teste do pezinho. Mas não pensem vocês que teste do pezinho é para saber se a criança anda ou se o pé é torto. Existe toda uma lógica. Conhecido popularmente como teste do pezinho, é preocupação de muitas mães que, quando vão dar a luz, acabam criando essa expectativa sobre em que momento vai ser feito esse teste, o que vai trazer. E é isso que nós queremos levar, esta informação que a doutora Ana, que trabalha lá na Maternidade Cachoeirinha, vai estar falando. Lembro sempre que esse nosso programa é um programa interativo e, como tal, fica contando com a colaboração de vocês através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. E vocês poderão formular a sua pergunta ou mandar a sua crítica, a sua sugestão, que nós todos somos passíveis de erros aqui e queremos dar a melhor informação. E muitas vezes geram-se dúvidas. Então é importante, você participando conosco vai trazer, vai ilustrar melhor o dia a dia do seu trabalho aí na sua unidade ou na sua instituição hospitalar, ou seja, colaborando para que a gente formate um programa mais ainda para atingir essa nossa excelência de cuidados com a nossa sociedade, com os nossos munícipes. É isso que a gente espera e, por isso, a doutora Ana está aqui. Ana, então eu falei que teste do pezinho não é para saber se a criança anda direito ou não anda direito. Não. Então, o que é o teste do pezinho? Conta um pouquinho dessa história. A história do teste. O teste do pezinho, antes de mais nada, é um teste de triagem neonatal para determinadas doenças. Ele tem uma história já no nosso meio de 20 anos e ele testa doenças metabólicas e endócrinas e genéticas que antes mesmo dos sintomas aparecerem. Que são, um exemplo, a fenilcetonúria, o hipotiroidismo primário, as hemoglobinopatias e a fibrose cística ou a mucoviscidose. E ele tem um nome especial, por exemplo, é teste do pezinho mesmo que se consagrou? Consagrou como teste do pezinho, porque fica mais fácil para a população entender, para a mãe entender e ela mesmo cobrar, né? Escolheu o teste do pezinho do meu filho, para ela é muito importante isso, e de fato essa importância é devido ao diagnóstico precoce dessas doenças. Que quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico dessas doenças, antes de aparecer a sintomatologia, eu vou ter um futuro melhor para essa criança. Eu vou prevenir várias complicações na infância e no adulto. E por que ele é feito no pé? Por que no pé? Boa pergunta. No pé porque é o seguinte, a vasculatura sanguínea no pé, próximo da pele, ela é muito rica. Então, com uma pequena picada, com uma lanceta apropriada, eu tenho uma quantidade de sangue adequado para fazer a coleta. A coleta é realizada num papel filtro, então eu tenho vários círculos que eu tenho que preencher com quantidade de sangue. E a posição também que fica a mãe. A mãe segura o bebezinho de frente para ela, de modo que a enfermagem vem por trás e tem acesso ao pé muito mais fácil do que na outra parte do corpo. E a mãe fica acalentando a criança enquanto a coleta do sangue do pé. E dói? Como é que vocês podem medir isso, né? Como é que é essa estrutura? Porque não é judiação beliscar a criança? É por isso que quanto mais rápido a coleta, melhor. Então, existe toda uma técnica, né? Não é qualquer um que pode chegar lá. Não, é a pessoa treinada, geralmente é auxiliar de enfermagem treinada, onde ela vai colocar o nenê nessa posição confortável, junto com a mãe. Ela vai ter que limpar esse pezinho com álcool a 70, mas não muito úmido. E com uma lanceta apropriada, que não pode ser a agulha, é próprio para a coleta do teste do pezinho, ou
exame de triagem neonatal, ela perfura e tem a gota de sangue, tá? De modo que ela vai colhendo o sangue e a mãe vai acalentando o filho. A dor pode existir, mas tenta-se fazer o mínimo possível que esse bebê sofra. Esse teste do pezinho, ele é colhido de forma obrigatória ou isso é por amostragem? Como é que funciona? Não. Todo nascido vivo, em maternidade, no hospital público, hospital privado, não importa, existe uma lei que é obrigatória a coleta dos testes do pezinho. E essa coleta, inclusive, está junto, concomitante com a lei da declaração de nascido vivo. Declaração de nascido vivo, o nome da declaração de nascido vivo dentro do protocolo do pedido do teste do pezinho. Com isso, é obrigatório a coleta. Ok. Lembramos que o nosso programa é um programa interativo e que aguarda a sua colaboração. Se tiver qualquer dúvida, você poderá encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, que nós passaremos à doutora Ana, que está aqui nos visitando, que é neonatologista e responsável pela enfermaria, pela terapia intensiva, pela neonatologia, unidade neonatal da Cachoeirinha, da Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, que é um hospital de ensino da Cachoeirinha, onde nós temos lá a residência de ginecologia obstetrícia, mastologia, neonatologia, passam pediatras e recebemos ainda estudantes de várias universidades que passam lá para fazer a sua graduação, a sua visita àquele cenário de prática. Então, é um hospital referência dentro do município de São Paulo para gestantes, para o atendimento também a crianças neonatal, principalmente com algum problema, e gestantes de alto risco. Então, nós temos ali um centro de referência. E a doutora Ana faz parte da equipe, como eu há muitos anos já fiz também, mas agora lá ainda ela continua militando. E nós estamos aqui para tentar esclarecer a vocês sobre o teste do pezinho. Teste do pezinho que é, como vocês já viram, um teste obrigatório e que deve ser realizado em todos os hospitais públicos, privados. É um teste que é de direito da criança. Então, para falar um pouquinho mais sobre o teste do pezinho, Ana, explica um pouquinho para nós como é que... Você falou da técnica. Ok. O que implica este exame, né? E para fazer esse diagnóstico, o que isso leva a agregar às políticas de saúde, à criança, às políticas que a gente tem e principalmente na assistência, porque depois essa criança vai fazer a sua puericultura, né? Então, explica um pouquinho melhor, porque me parece, né, que quando você tem um diagnóstico precoce, antes nós vamos estar introduzindo uma série de cuidados com essa criança. É esse o intuito? Quer dizer, foi essa a preocupação de uma política pública de saúde para preservar os direitos dessas crianças? Foi. Antes de mais nada, eu vou falar só um pouquinho das 4 doenças que são pesquisadas no teste do pezinho. Primeira que seria a fenilcetonúria. O que é a fenilcetonúria? É a dosagem da fenilalanina, né? E ela é uma proteína que, se não for metabolizada adequadamente, impregna no seu sistema nervoso central e essa criança pode desenvolver um retardo mental até crise convulsiva. A segunda seria o hipotiroidismo, então a dosagem do T4 e do TSH. Então você vai ver como está funcionando a tireoide dessa criança. E também o hipotireoidismo congênito, se não tratado a tempo, no primeiro mês de vida, que o teste do pezinho tem um tempo certo para ser coletado, também pode levar ao retardo mental. As outras, a fibrose cística ou mucoviscidose, que é uma delas também incluída nesse teste, é uma criança que geralmente, se for apresentar alguma sintomatologia, vai ser após o primeiro ano de vida. Enquanto que se eu fizer esse diagnóstico já no período neonatal, eu já tenho medidas a serem tomadas para que essa criança não complique mais na primeira infância. E a outra são as hemoglobinopatias. Dentro do nosso meio, a mais importante é a anemia falciforme. Então, você vai detectar se essa criança tem um risco, tem anemia falciforme, e daí você vai agir muito mais precocemente.
tanto nessas 4 doenças, quanto mais precocemente eu intervir, eu vou ter um futuro melhor para essa criança. E também a nível de saúde pública. Você vai diminuir os gastos lá na frente. Hoje é um gasto que existe com o teste pezinho, existe. Mas se você for levar em conta que você está triando toda essa população e que mais tarde essa população vai ter um desenvolvimento normal, o meu custo vai ser muito menor. Sem contar do ponto de vista pessoal, porque a fenilcetonúria, o hipotiroidismo pode levar o quê? A retardo mental, problema de déficit de motor. Então, é um indivíduo que vai precisar de muito maiores cuidados lá no futuro. E se eu agir precocemente, é muito melhor para a criança. Quando deve ser coletado, né? A gente está falando nele, aliás, nele por que não falando. Em 48 horas? Por que em 48 horas? Por quê? Deve ser coletado acima das 48 horas até o 5º dia de vida. Por isso, a alta precoce, com 24 horas, não é indicado. Você tem que coletar a partir das 48 horas. Por quê? A criança tem que entrar em contato com o leite, para você poder determinar se é a deficiência da enzima. Porque essa enzima vai, agir no metabolismo da fenilalanina. Se ele não entrar em contato com o leite, provavelmente eu não vou ter aumento da fenilalanina. Outra coisa, os hormônios tiroidianos, a criança nasce, ela ainda tem alguns hormônios circulantes da mãe. Então, como que essa tireoide do bebê está funcionando? A partir das 48 horas, eu tenho a certeza de como está funcionando essa tireoide. E daí detectar bem precocemente. E a gente sabe que hoje a gente tem, dentro do hipotiroidismo, se você dá hormônio tiroidiano, você está resolvendo o problema da criança e também do adulto, né? Então, com isso, você previne muitas complicações no futuro. Agora, o resultado, ele é imediato? Ele tem um período, um tempo? Em quanto assim? tempo esse diagnóstico é dado? Quer dizer, Olha, porque você colhe o teste do pezinho, mas não é algo que é feito, elaborado no mesmo momento. Não, vai ser encaminhado. Encaminhado para onde? Geralmente, assim, existe uma regionalização no município de São Paulo. Então, a Zona Norte, Sudeste, Centro-Sul, Centro-Oeste, a PAI de São Paulo. Todos coletados, acima de 48 horas, todos os exames são encaminhados para a PAI de São Paulo. E a Zona Leste, em si, vai para o Hospital Santa Marcelina. Então, são pontos de referência? São pontos de referência. Nosso sistema SUS, referência e contra-referência. Perfeito. Assim que essa mãe vai retornar na unidade que coletou para receber o resultado. Assim que foi detectado algum problema no teste laboratorial, ou a PAI, ou Hospital Santa Marcelina, essa mãe já é reconvocada dentro do 1º mês de vida, para fazer uma nova coleta. Depois da segunda coleta, se tiver detectado algum problema, aí ela vai ser encaminhada para os devidos lugares. Por exemplo, de modo que eu tenha, o primordial é que eu faça um diagnóstico até o 28º dia de vida, tá? Para que eu haja dentro do 1º mês. Então, em torno de 20 dias, 15 dias, até menos, muitas vezes o teste pezinho está chegando na maternidade. E os casos que são ou coleta inadequada, ou dá um resultado duvidoso, automaticamente esse pai e essa mãe é convocado. O que pode gerar uma coleta inadequada? A técnica, né? A técnica é uma delas, onde você não respeitar o espaço, o círculo onde tem a coleta, o sangue está depositado no papel filtro. A secagem, porque existe toda uma técnica, você coleta, tem que esperar secar e armazenar depois, não somente geladeira, depois passar por uma geladeira para ser enviado. Normalmente, mais devido à técnica. Então, é importante que a pessoa que for coletar o teste, coletar o sangue, ela seja treinada. E esse treinamento faz parte da educação continuada dos nossos servidores? De todo servidor. Quem vai neonatologia, né? Dentro do berçário, você tem que ter a pessoa treinada para fazer a coleta adequada. Ou seja, a responsabilidade dessa coleta, a responsabilidade que vocês... isso é importante para as pessoas imaginarem que não é um simples teste de pezinho, que não é tirar o sangue como a gente hoje faz nosso exame de glicemia. Não. Né?
em que a gente coloca lá no contador e aquilo vai aparecer o resultado, se eu estou com a minha glicemia alterada ou não. Exige-se ainda, para que se seja feito, uma técnica mais elaborada, né? Treinamento treinamento profissional, que é de suma importância para nós, uma educação continuada, né? E isso nós temos dentro das estruturas hospitalares que trabalham, tem todo um grupo de educação continuada, que a gente sabe, e é importante que as pessoas entendam que não é uma coisa simplesmente de vai lá, furou, colheu. Então, os erros podem acontecer e às vezes não estão inerentes à pessoa que coleta. Pode estar também no processo de secagem ou por algum problema do arquivamento, do armazenamento, né? No transporte. Então, isso precisa ser esclarecido, né? Porque às vezes acontece realmente. E quantos nascimentos nós temos hoje na maternidade Escola Cachoeirinha? Hoje, por mês, 622, 650. Entre 600 e 650 partos. É isso. Todas essas crianças passam por essa triagem. Quer dizer, isso a gente tem que valorizar, é o trabalho de quem está ali no dia a dia, na assistência, né, que tem que estar atento a todos os preceitos de técnicos que envolvem um berçário como aquele. Daí a importância da gente valorizar realmente esses profissionais que trabalham, que atuam. Agora, no momento em que é dado esse diagnóstico, 15, no máximo 20 dias, não é isso? Em aproximadamente 20 dias, se der positivo, ela já é chamada direto para fazer uma... Feito nova... não, direto. Uma nova coleta. Por isso que no documento onde você coleta o sangue para o teste, ele tem que estar muito bem preenchido, com nome, endereço, telefone, a declaração, número da declaração de nascido vivo, porque é em cima desse documento que nós vamos reconvocar o pai e a mãe. E ele segue todo o trâmite, segunda coleta e depois o diagnóstico. Muitos pais, quando a gente chama reconvoca, a maioria é um susto, porque a população, a população sabe bem o que é o teste, ela conhece, tem que fazer o teste do pezinho. Então, eles se assustam, deu problema. Nós falamos, calma, é coleta, às vezes é a técnica da coleta, como que foi feito, ou o bebê chorou muito, ou não conseguiu tirar a quantidade de sangue adequada, ou tirou muito sangue. Então, isso está envolvido. Então, a maioria dos casos é mais a técnica, o problema de coleta. Porque se você for ver a incidência dessas doenças, é assim, uma de fenilcetonúria, uma para cada 15 mil nascidos vivos. De tiroidismo, uma para cada 11 mil, em torno de 11 mil. Anemia falciforme, que o teste de falsização, que é um deles que a gente está testando, é um pouco maior na nossa população, 1 para 4 mil, 1 para 5 mil, entendeu? Então, a grande chance de ter um problema de coleta é muito alto, tá? Então, para a população não se apavorar com isso, quando é reconvocado. Aí, a partir da segunda amostra, se deu um resultado que você determinou que houve algum problema naquele exame, aí sim vai para a PAI, para os lugares de referência. Na PAI serão feitos outra triagem, vendo aquela criança com mais específico, para determinar se é de fato mesmo. Agora, existe algum motivo, né, para não se coletar o teste do pezinho, para não se fazer o teste do pezinho? Alguns, como a maternidade de alto risco, eu tenho muitos recém-nascidos prematuros. Tá? E esses prematuros, muitos não recebem alimentação nas primeiras horas de vida. Então, eles ficam em nutrição parenteral, ficam em jejum. Aí não justifica. Eu preciso que a criança entre em contato com o leite para ver se... leite materno. O leite materno ou até o artificial, mas preferencialmente o leite materno. Para ver se ele tem essa deficiência. Então, no prematuro, são casos especiais que eu posso estar coletando esse exame do pezinho mais tardiamente. Entendendo? E mesmo assim, existem algumas regrinhas, vou dizer. Para fenilalanina, para a hemoglobinopatia, que é a anemia falciforme, e para a fibrose cística, eu posso coletar no filtro. Mas para o exame da tireoide já não, tem que ser um sangue periférico, tem que ser, porque vai dar alterado. Criancinhas que não estão recebendo leite, nutrição parenteral, eu tenho que
parar um pouquinho, dar uns 3 horas de pausa de nutrição para coletar, porque pode dar um falso positivo, um exame positivo que na realidade não tem a doença. Então são essas situações especiais. No geral, a coleta é acima de 48 horas até 5 dias de vida. Só nessas situações especiais que você não consegue coletar, é o recém-nascido prematuro. Não sei se existe alguma coisa tentando fazer para que melhore o teste, para que seja mais rápido. Existe essa preocupação hoje científica ou que estejam aprimorando o teste do pezinho? Provavelmente, eu não sei te responder muito, mas o que acontece é o seguinte, que como é um teste populacional, né? Então, como que funciona a saúde pública? A gente tem que ser, a coleta tem que ser rápida, armazenamento rápido e que dê para levar ágil, né? Então, essa é a forma, acho que mais rápida, mais ágil e menos custo, né? Do ponto de vista de saúde pública, e você pode estar fazendo essa triagem neonatal. Na realidade, eu acredito que seja mais eficiente mesmo, né? Agora, você falou, isso aqui em São Paulo, eu acredito que todas as maternidades a cobertura é muito, a cobertura nossa em São Paulo está em 99%. 99%. Mas, infelizmente, ainda existem lugares que não são feitos. Pode acontecer. Pode, mas aí o que acontece? Se não coletar na maternidade, a unidade básica de saúde tem que coletar. Então, ela tem um prazo, que ela tem que respeitar esse prazo, acima do 3º até o 5º dia de vida. É o mesmo prazo, praticamente. Aí, as unidades básicas, essa mãe tem que ir até a unidade, ser coletado na unidade básica, e a unidade básica encaminhar para o serviço de referência dela. Porque é imprescindível esse exame, uma vez que eu estou lidando com patologias graves, né? Se você vê, é uma retraso mental. São raras, mas quando graves, tem, é grave. Né? Porque dificulta o acompanhamento. Essa criança vai ter problemas do seu desenvolvimento normal, né? É isso. E isso pode gerar atrasos escolares, isso vai ter um custo muito grande também para o município, para o Estado, para o Brasil como um todo. Né? Então, a responsabilidade da coleta adequada, do treinamento, tudo isso é de extrema importância a gente ressaltar. E como eu falei, às vezes as pessoas se apavoram antes. Eu falo isso porque também acontece dentro para nós que militamos na área da mastologia também, quando tem lá a paciente que faz um exame de mamografia e ela é reconvocada. Às vezes é um cuidado que existe exatamente do laboratório em que foi feito para que seja melhor visualizado. Não quer dizer que a pessoa já tenha uma patologia, ou já esteja doente, ou já tenha alguma coisa. Mas a primeira coisa que acontece é as pessoas relacionarem que eu já estou com um problema. Às vezes não é apenas um artefato técnico e que a pessoa, pela preocupação que temos que ter, pela responsabilidade que esses profissionais têm que ter, nós temos que reconvocar, chamar o paciente para refazer o exame ou para coletar de uma forma diferente. As pessoas precisam entender isso, né? Quer dizer, nem tudo são flores dentro da nossa profissão, não é, Aninha? Eu acho que tem uma situação. A partir do momento em que eu faço o diagnóstico, qualquer unidade básica de saúde vai poder receber essa criança? Existe todo um fluxo já que nós devemos respeitar. Por exemplo, para a fenilcetonúria o hipotiroidismo e também fenilcetonúria e hipotiroidismo, a PAI de São Paulo está aparelhada. A anemia, os hemoglobinopatias, como a anemia falciforme, a mais frequente no nosso meio, seria um serviço de referência, hematologia, de atendimento a nível secundário, e a fibrose multicística também, né? Então, são assim, dependendo do tipo, da detecção de qual patologia ele deu alterado, você já tem um fluxo montado. E dependendo da região que o paciente mora também. Por exemplo, a PAI da Sul, Sudeste, fica localizada na Vila Mariana. E as crianças que nasceram na Zona Leste, é o Santa Marcelina que está respondendo por esse tratamento. Então, é regionalizado.
Aí eles são encaminhados para essas unidades e vão ser acompanhados, tratados e acompanhamento ambulatorial nessas unidades. Muito bem. Acho que nós estamos aqui levando para o encerramento de mais esse programa, um programa muito agradável, primeiro por receber a Ana, velha companheira, velha não, nova companheira, mas que nos acompanhou durante anos dentro lá da Maternidade Cachoeirinha, que para mim é um prazer estar aqui conversando com você. É sempre muito agradável a gente poder dividir essas experiências, né? Eu acho que isso a gente chegou a fazer muito lá, quando trabalhamos juntos dentro do hospital, e é sempre muito agradável a gente receber você aqui, agora num outro espaço, aliás, um espaço novo. Vocês já perceberam que nós estamos aqui com algumas coisas novas aqui no estúdio, e isso é feito para vocês também, porque a gente sabe que a gente precisa estar inovando, a gente precisa estar levando a informação, mas de uma forma muito em lugares agradáveis. E o que a gente quer, e quando eu falei para a Ana, quando eu recebi, nós estamos aqui para uma conversa, exatamente para uma conversa, e não querer aprofundar demais. Nós queremos democratizar o conhecimento. É essa a nossa proposta desse programa. Então, primeiro quero te agradecer muito e vou deixar para você dar sua mensagem final, falar o que você quiser. Tá bom. E sempre, parabéns pelo trabalho da maternidade, parabéns pelo seu trabalho, seu empenho como professora, né? A gente percebe a sua facilidade de estar conversando com a gente, de explicar, e isso é muito importante para a gente ter como referência para novos convites que com certeza nós vamos fazer. Apesar de você falar que não gosta, ninguém gosta, mas depois que termina o programa todo mundo fala que foi bom. De aula. Bom, eu quero agradecer o convite ao Paulo Fernando, à Secretaria Municipal, que pertence à Secretaria. Eu quero dizer assim, para os telespectadores, né, que vão assistir, que é importante o teste do pezinho, foi um avanço na medicina, dentro da pediatria, dentro da neonatologia, porque hoje a gente já não tem mais crianças com o hipotireoidismo. Era uma doença que, quando diagnosticada, esse indivíduo para a sociedade era muito difícil, ele não ia conseguir se inserir no meio do trabalho devido ao seu retardo. Então, isso foi tudo um avanço, né, dentro da medicina. E é importante que cada vez mais a população cobre, cadê o teste do pezinho, tá? E não se apavore quando for reconvocado. Eu acho que isso são pontos. E assim, imagine que em São Paulo nós temos hoje... Cento e quantos? Hoje, em termos de milhões de habitantes, nós estamos aí por mais mil por ano. 110 mil partos por ano, 110 mil crianças, são 12 milhões de habitantes. Então, temos muita gente nascendo e a gente imagina como é importante vocês estarem atentos com relação a isso. Por quê? No nascimento, lembrar, em 48 horas é feito o exame do teste do pezinho. E não é feito antes, não é porque não querem, é por uma necessidade técnica, é por uma necessidade de dar de mamar para a criança, de que a criança consiga deglutir o leite materno ou um leite artificial, mas que ela tenha esse contato. Quando não for feito, crianças prematuras ou de extrema prematuridade, aí a coisa muda um pouquinho, né? Mas muda um pouquinho. Muda um pouquinho porque ela vai sendo acompanhada e esse diagnóstico vai ser dado um pouco mais tarde. E é feito no próprio, dependendo do tempo que ela fica internada. É feito no próprio hospital, né? na Porque maternidade. Ela só sai depois que coletar o teste do pezinho. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Para vocês que estão aí nos assistindo, fiquem atentos com os nossas redes sociais que estão divulgando o nosso programa. Vocês poderão ter sempre a nossa presença aí, como que vai ser o nosso dia a dia. A gente está tentando formatar sempre um programa diferente para vocês. Um estúdio novo está aqui, vocês já estão observando algumas mudanças que estamos tendo, e isso tudo é feito para vocês e por vocês que estão aí nos assistindo. Para nós, o que vocês precisarem, se quiserem fazer alguma crítica, se quiserem dar sugestões, entre em contato com o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós estaremos aqui prontos a responder ou a atender ao seu pedido.
Eu quero agradecer mais uma vez e até o próximo programa.